Fala, agronautas! Tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou a Josi Prado, sou engenheira agrônoma, criadora do canal Agro Insight. Bom, como você viu aí na descrição do vídeo, essa aqui é uma aula ao vivo que eu gravei no dia 13 de junho para a turma do Manejo Descomplicado e que agora estou disponibilizando gratuitamente para você assistir se você tem interesse em aprender como interpretar uma análise de solo na prática. Essa aula então aconteceu no dia 13 agora desse mês e eu editei ela em duas partes para você acompanhar de uma forma mais tranquila. Esse vídeo aqui então é a parte número 1 que você confere logo depois da vinheta. Então, esperando o pessoal chegar aqui, a gente já tá 3 horas em ponto. Como eu gosto de ser pontual, a gente já vai começar a aula, tá bom? Então, olá para você que entrou agora, a gente está começando a aula do Manejo Descomplicado. Essa aula, pessoal, é para aproveitar essa semana, que a gente está com as matrículas abertas do curso Manejo Descomplicado. E para aproveitar que um aluno mandou uma análise de solo, um aluno que já entrou no Manejo Descomplicado, ele mandou uma análise de solo para a gente avaliar, então eu tive essa ideia de, por que não, aproveitar para já ajudar ele nessa análise de solo e mostrar um pouquinho para você aí como é que é a didática do Manejo Descomplicado, o que a gente faz na prática para interpretar uma análise de solo. E então resolvi aproveitar essas duas oportunidades, digamos assim. Então, começando a nossa interpretação, eu preciso avisar para vocês, pessoal, que aqui essa aula tem o objetivo de ser direto ao ponto, ou seja, eu quero entregar para o aluno que mandou para a gente a análise de solo a recomendação já pronta, finalizada, já nessa aula, tá? Então, eu não vou poder me atentar aos detalhes do que significa cada unidade de transformação, as unidades da análise de solo, os fatores de transformação. Então, isso a gente vê sempre com mais detalhe. Você que é do curso já do Manejo Descomplicado, você vai ver isso nas próximas aulas, tá? Agora, o pessoal que está só na aula ao vivo, eu quero ir direto na recomendação, interpretar a análise mesmo. Então, esses detalhes eu não vou conseguir entrar com vocês, senão a aula vai ficar muito longa. Então, eu estou prevendo aí em torno de 1 hora de aula, pode ser que a gente passe um pouquinho disso, para a gente chegar lá no final já com a recomendação dos fertilizantes. Então, essa análise foi enviada aqui pelo Wagner, tá? Aluno do Manejo Descomplicado. Eu até peguei aqui e imprimi a análise de solo para vocês darem uma olhadinha, que realmente é um laudo de análise, Eu tampei aqui o nome dele, mas ele falou que é uma área do irmão dele, o Fernando. Não sei se dá para vocês verem aqui, eu não tô me vendo na câmera. Se sair meio de lado é porque eu não tô me vendo. Mas é do irmão dele, Fernando, é a área de São Jerônimo da Serra, Paraná. Um abraço para você, Wagner. Espero que você esteja acompanhando essa aula, senão depois você pode acessar o link da gravação. Ele me informou que eles estão querendo plantar soja nessa área e a expectativa de produtividade é de 70 sacas por hectare. Então a gente precisa dessas informações para calcular a recomendação de plantio, E foi isso que ele me passou, que pretende plantar soja 70 sacas por hectare. Para a gente poder ver os dados melhor, de forma que vocês consigam enxergar, porque aqui está muito pequenininho, eu passei todos os dados então aqui para o nosso flip chart e vou repassar com vocês. Está meio apagadinho em vermelho, então eu vou dar uma repassada para que vocês vejam comigo quais são os teores de cada parâmetro presente na análise de solo, tá bom? Então a gente tem a análise do Wagner. A primeira observação é a seguinte: essa análise de solo, ela não veio com textura, não veio com a porcentagem de argila, que ela é extremamente importante para a gente fazer os cálculos, principalmente da correção de fósforo. Mas, além da gente fazer os cálculos de correção de fósforo e de gesso, é importante a gente saber a porcentagem de argila para a gente realmente pensar, identificar qual é a característica desse solo, Então, se a gente tem esse dado, a gente consegue imaginar, será que esse solo ele é mais suscetível à compactação? Será que ele tem uma CTC maior, uma caixa maior de retenção de nutrientes? Então, a porcentagem de argila é muito importante para a gente avaliar essas outras questões, além da interpretação em si da análise, além do cálculo de recomendação.
Então, a primeira dica para você é que na próxima análise que você fizer, você peça também a porcentagem de argila da área. E é bom porque você pode pedir uma vez só, né, a porcentagem de argila, porque depois essa informação não muda, né, ao longo da nossa breve vida aqui na Terra, essa informação não muda, então você não precisa mais pedir nas próximas análises. Mas na próxima você pede, tá? Para fim didático, como a gente vai precisar dessa porcentagem de argila, eu vou considerar que nessa CTC aqui de 15,77 que você me mandou, é uma CTC assim, excelente, um solo com uma CTC muito interessante, muito boa, típica de solo bastante argiloso. Então, eu vou considerar que nessa CTC aqui, a argila seja de 50%, tá? Na faixa aí dos 50%. Então, como fim didático, depois você pode me enviar por e-mail se é isso mesmo, se eu acertei esse número, mas vai ficar na faixa aí dos 50%. Aqui no Cerrado, é muito difícil a gente encontrar essa CTC. Como aqui a porcentagem de argila, a textura dos solos é de média arenosa, né, ficando aí em torno dos 20%, 25%, é muito difícil a gente encontrar essa CTC. Então, essa CTC é típica dos solos, né, muito argilosos, presentes lá no sul, no Paraná. Porém, não é porque é difícil que a gente não tem. Aqui no Cerrado também a gente encontra manchas de solo. Então, a gente tem sim manchas que apresentam 50%, eu já vi até 55% de argila aqui no Cerrado da Bahia. E aí sim, nessas manchas onde a porcentagem de argila é maior, se você tiver um solo trabalhado, né, se você trabalhar nessas manchas, você consegue atingir, né, CTCs de até 15%, mas é muito raro, tá? Imagino que aí na sua região seja mais fácil de encontrar CTCs assim por causa da porcentagem de argila. Isso também me lembra de falar para vocês o seguinte: a gente tem na literatura várias tabelas aí de várias regiões, né, de recomendações diferentes para cada região do Brasil. Então a gente vai ter uma recomendação na tabela do Manual do Sul, né? Tem a tabela do pessoal do Paraná, tem a tabela do pessoal de Minas Gerais, tem a tabela do pessoal do Cerrado, de diferentes instituições. Então a gente tem a Embrapa, né? Tem lá o IAC de São Paulo, a gente tem as universidades, Exalc, o pessoal lá de Viçosa. Então cada universidade, cada instituição tem a sua pesquisa, né? Os seus resultados, as suas tabelas de interpretação. Mas quem começa a trabalhar muito nessa área, quem começa a buscar informação nessa área, começa a perceber uma certa semelhança nessas tabelas. Uma certa semelhança porque tem tabela que classifica alto, médio, baixo. Tem tabela que já coloca muito baixo, alto, muito alto, adequado. Então, elas diferem porque cada um tem um jeito de montar, né, de fazer a sua análise. Mas conforme você vai lendo, trabalhando, buscando informação, você vai percebendo que elas todas têm uma certa semelhança e que varia a recomendação e a interpretação de acordo com a porcentagem de argila. Então, isso quer dizer o quê? Que, na verdade, a gente consegue montar um padrão só para todo o país. A gente consegue montar um padrão de recomendação para todo o país. E por isso que o manejo descomplicado ele não é específico de uma região. É claro que a região depois vai ter as particularidades dela, né, de clima, que vai interferir, relevo, né, altitude, que vai interferir na cultura em si, no desempenho da cultura. Porém, para correção de solo, recomendação de fertilizantes, em nível adequado, você vai ver que você precisa saber muito mais a porcentagem de argila do solo, o tipo de solo, do que a região que você se encontra. Então, se eu encontrar um solo que tenha 50% de argila aqui na Bahia, eu posso fazer a mesma recomendação que eu faria para o pessoal do Paraná, sem problema nenhum, tá? As diferenças que tem na tabela, quando você começa a pesquisar, é coisa de 1 ou 2 pontos, né, de fósforo, 2, 3 pontos, que na prática isso não tem tanta diferença assim, entendeu? De 2, 3 pontos que você aumenta mais na análise de solo de fósforo, por exemplo, na prática ali no dia a dia não tem tanta diferença assim. Por isso que a gente pode unificar tudo numa mesma informação. Certo, pessoal? Então, dito isso, a gente vai partir então para a análise de solo em si. Bom, falei da textura,
Quando eu analiso, né, quando eu pego uma análise de solo, em geral, eu já bato o olho nela e como eu tenho o olho treinado, eu já consigo verificar se o teor está alto, está baixo, sem precisar dessas tabelas de interpretação. Mas vocês vão ver que com a prática, como que você consegue isso? Com a prática, não adianta você sentar, pegar uma tabela e começar a decorar esses números, querer decorar isso à força. Isso não acontece, você acaba perdendo tempo. Então, como que faz para você conseguir bater o olho numa análise e já verificar quais são os pontos que estão faltando, se está bom, se está ruim? Com a prática. Então, é só pegando o laudo mesmo, sentando, pegando a tabela, fazendo no dia a dia, que você vai ver que aos poucos, com o tempo, você não vai mais precisar das tabelas de recomendação. Mas eu trouxe aqui as tabelas, eu vou mostrar para vocês, para a gente ir praticando. Então, nessa análise aqui do Wagner, a gente tem o cálcio 7,2, dá para ver bem aí, né? 1,93 de magnésio e 0, opa, pincel aqui. 0,39 de potássio. Qual unidade que está sendo usada nessa análise de solo? A gente está usando aqui o centimol de carga por decímetro cúbico. Então, é uma unidade do sistema novo, né? Antes tinha outros tipos, que era o milho equivalente, enfim, eu não vou poder entrar em detalhes como eu mencionei. No curso Manejo Descomplicado, eu explico certinho o que significa esse centimol de carga por decímetro, o que significa milho equivalente, por que mudou de uma unidade para outra, mas aqui só vou te falar que está nessa unidade, tá? Para a gente poder analisar os dados. Então, se a gente pegar e olhar individualmente o valor de cálcio, magnésio e potássio, eu já consigo identificar que individualmente esses valores são muito bons. A gente tem teores bons de cálcio, magnésio e potássio, de bases. Porém, qual que é a informação que pode ser considerada para o Brasil inteiro? É quando a gente analisa esses dados em relação à CTC. Ou seja, quanto da CTC, para quem não conhece, é a capacidade de troca catiônica, o quanto que o solo consegue reter e trocar de cátions, que são esses nutrientes aqui muito importantes para a planta. Então, é mais importante a gente saber quanto que cada teor desse está ocupando dentro da CTC quando a gente vai fazer a interpretação. Então, individualmente, eu sei que são teores muito bons, mas eu preciso avaliar em relação à CTC. Como essa CTC é uma CTC muito alta, 15,77, a gente vê que o cálcio está ocupando, apesar desse teor ser muito bom, excelente, aqui para a região um valor excelente, para vocês terem uma ideia, é de 3. Se você chegar a 3 centimol de cálcio aqui, tá excelente, produz muito. Então, 7 é muito mais do que a gente está acostumado aqui. Porém, na CTC desse solo lá do sul argiloso, ele está ocupando só 44,5% da CTC. E o ideal para o cálcio dentro da CTC é que ele fique de 50% a 65%. Se fosse um teor de argila um pouco mais baixo, a gente pode puxar essa faixa aqui um pouco mais para baixo também. Ficando aí acima de 40%, já estaria também bom para boas produtividades. Porém, de novo, porque é um solo bastante argiloso, com uma CTC alta, a gente vai puxar a faixa para 50% a 65%, certo? Então, pensando o cálcio dentro da CTC, a gente consegue ainda completar aqui. Na produtividade que ele espera de 70 sacos, não vai deixar de produzir 70 sacas por conta do cálcio. Porque apesar de ele estar um pouquinho abaixo da faixa ideal, 44% ainda é uma boa porcentagem dentro da CTC. Mas guarda essa informação porque a gente vai utilizar ela daqui a pouco. O magnésio, ele está 1,93 centimol de carga. Também é um teor muito bom, excelente. Aqui para a região acima de 1 está excelente. Em solos mais argilosos você pode considerar aí 1,5, né? Então aqui está quase próximo de 2. Então
o valor único dele está excelente e também dentro da CTC ele está ocupando 12,24%. Então, de toda essa CTC, 15,77 centimol, 44,5% está sendo ocupado por cálcio e 12,24% está sendo ocupado por magnésio. A faixa ideal do magnésio é entre 10 e 20%, ou seja, tá ótimo. Dando uma olhada geral aqui nessa análise, a gente já vê que não precisa correção de magnésio. A correção de magnésio é feita geralmente quando? Geralmente quando entra com calcário, porque é muito difícil você entrar com magnésio em outras fontes. São poucas opções de fonte, ou são caras, ou são escassas, ou são caras em que você consegue colocar magnésio, né, como o nutriente principal. Então você sempre aproveita para entrar com magnésio quando você for fazer calcário. Então nesse caso aqui a gente pode já olhar já por cima e pensar, essa área não vai precisar de calcário por enquanto. Por quê? Porque o magnésio está ok e o cálcio não vai impedir de produzir. Então, não precisaria entrar com calcário. Outra informação que te diz que não precisa entrar com calcário. O pH, né? Tanto o pH em água, e o pH CaCl, depois a gente vai ver a tabelinha aqui, eles estão dentro de uma faixa ideal para a maioria das culturas. Então, você verificando essa informação aqui, de que cálcio e magnésio está ok, de que o pH também está numa faixa ideal, você já fica mais tranquilo, sabendo que não vai precisar de calcário. Não é esse a principal demanda, digamos, desse solo por enquanto, tá? Nesse momento, pode ser que mais para frente, conforme vai esgotando essas fontes, né, mais para frente ele mostra necessidade de calcário, mas no momento não, nesse ano não, tá? Então você avalia por esses dois parâmetros, tá? Outro parâmetro interessante para você analisar se vai precisar de calcário ou não é a saturação por alumínio, né, que é esse M% aqui. E na nossa análise, ela está dando 1,5%. No curso eu explico certinho como é que calcula, também não é nenhum segredo, vocês podem procurar na internet. Mas isso aqui é em relação ao teor sozinho de alumínio, né, dentro da CTC efetiva, ou seja, a capacidade de troca catiônica menos o hidrogênio. Quando você pega o cálculo da CTC menos o hidrogênio, é chamado de CTC efetiva. E aí, se você dividir o alumínio pela CTC efetiva, né, vezes 100, você encontra a porcentagem que o alumínio está ocupando dentro da CTC. Nesse caso aqui é 1,5. Quando que você deve ligar o sinal de alerta? A partir de 10%. Se o alumínio tiver a partir de 10%, principalmente nessa análise que é de 0 a 20, você já tem que, tá um teor começando a ficar alto aí. Então, a partir de 10% você liga o sinal de alerta e a partir de 20% a planta já está perdendo muita produtividade por conta de toxidez por alumínio, tá? Então, 20% já é um nível que já passou. Então, já pode preparar o calcário, senão você vai perder produtividade. Só que, porém, a simples presença desse índice aqui, porque o certo mesmo que a gente encontra na maioria das análises é 0%. Se está aparecendo 1,5 aqui, não vai deixar de produzir, porém, é aconselhável que você faça uma análise de 20 a 40 e até mais profundo, de 40 a 60 e se der até de 60 a 80 para mais, tá? Porque a gente às vezes acha que a raiz não cresce até lá, que só porque ela se acumula ali na faixa de 0 a 20, a gente só tem que fazer análise nessa profundidade, mas não, a gente sabe, tem trabalhos de raízes de plantas que chegam aí para baixo de 2 metros e algumas vezes eu já vi trabalhos que a planta foi para baixo de 5 metros a raiz. E o que isso significa? Que se tiver desimpedido quimicamente, a raiz vai descer mesmo, vai descer com força atrás de umidade. E isso é muito importante para passar pelos períodos de veranico, né? Com menos estresse, para que ela aguente mais dias sem chuva e não perca tanta produtividade. Então, é importante a gente
prestar atenção nesse parâmetro por causa disso, tá? E aí o pessoal, foi até uma dúvida que o pessoal mandou na pesquisa, né? Como é que faz manejo de perfil, como é que faz manejo de perfil. E assim, ao meu ver, pode ser que eu esteja enganada, eu não sou a dona da verdade, mas no que eu tenho aqui de prática, o manejo de perfil, ele é relativamente simples, né? Ele se baseia em alguns parâmetros, que é a porcentagem de alumínio que você encontra lá embaixo e como que você consegue vencer isso, né? Através só da gessagem e a descompactação. Se você encontrar um pé de grade, uma camada compactada ali abaixo dos 30 centímetros, você ainda consegue entrar com o subsolador para descompactar. O terceiro pilar, que eu estava quase esquecendo, é a rotação de culturas. Então, são esses 3 pilares que eu considero para manejo de perfil. É você realmente fazer a análise do perfil. Abrir uma trincheira, tirar a amostra de solo e fazer a análise do perfil. Se o seu perfil tiver uma porcentagem grande de alumínio, você vai ter que entrar com gesso, né? Então, é esse o manejo possível, né? Não tem outra coisa que você possa fazer. O gesso, porque é o único produto que chega por conta do enxofre, né? Que ele não tem cargas positivas no solo para se ligar a ele, e ele acaba descendo, carregando o cálcio, e aí o cálcio vai entrar no lugar do alumínio, que está lá em subsuperfície, e serve como um sinalizador para a raiz crescer ali, né? Então, por isso a importância do gesso para manejo de perfil, tá? Dito isso, então, Wagner, você que me mandou a análise, é importante fazer essa análise de profundidade, porque na sua análise de 0 a 20, já apareceu esse indicativo de que pode ter alumínio em subsuperfície. Porque a tendência, normalmente, é que a subsuperfície sempre tenha bem mais do que na superfície. Então, se na superfície já está uma pequena porcentagem aqui, então eu indicaria para você, se puder, nesse ano ou na próxima safra, fazer uma análise mais detalhada de subsuperfície aí na sua propriedade do seu irmão, tá bom? Então, até aqui, olha, já quase meia hora, meu Deus do céu. Vou acelerar aqui, pessoal. Então, aqui a gente já viu que os teores individuais de cálcio e magnésio, a gente já viu eles em relação a CTC, já classificou. Já viu a questão de calcário, vimos que não vai precisar de calcário através do pH, né? Pelo nível de cálcio e de magnésio, a gente viu que não vai precisar. Outro parâmetro que indica isso é a saturação de bases, tanto é que a gente tem, né, um cálculo lá que a gente faz de recomendação de calcário só baseado na saturação de bases. Então é um outro indicativo. A saturação aqui, ela está em 59,47%, então é uma saturação boa. Para a soja ela não é muito exigente, né, nesse parâmetro, então acima de 60 para ela tá ótimo para altas produtividades. Também reforça o que a gente chegou na conclusão de que não vai precisar de calcário esse ano, tá? Provavelmente daqui 2 safras, 3, ele vai começar a mostrar, porque ele está no limite também, né? A gente tem aqui então também o H mais AL, que representa a acidez do solo, também serve para calcular o valor de CTC, né? Soma junto com os valores de cálcio, magnésio e potássio na CTC. O que mais, gente? A gente viu que o potássio está ótimo, então, em teor individual, mas dentro da CTC ele está ocupando 2,47%. Ou seja, ele também está um pouquinho abaixo do que ele poderia em relação a essa CTC alta que a gente tem. Então, se for possível nesse ano, aí que entra a sua relação com o cliente, né, ou na sua propriedade aí que você esteja fazendo, se você está preparado em outras áreas para fazer uma correção de potássio, você tem equipamento, você tem um recurso disponível, dependendo das prioridades, você pode incluir essa área para ela chegar um pouquinho mais de potássio na CTC, tá bom? Então tá, aí vamos partir então agora para o fósforo, tá? O fósforo, como vocês podem ver aqui, a unidade dele é miligramas por decímetro, normalmente é a unidade que ele vem em todos os laboratórios aí, é difícil fósforo que ainda venha em ppm, né, que era a unidade antiga. Então ele vem em miligramas e aqui nessa análise ele tá com
1,29 em Melich, solução de Melich 3, e ele está com 5, vou mostrar aqui para vocês, né? Ele está com 1,29 em Melich 3 e ele está com 5,31 em Melich 1, tá? Então, eu vou colocar aqui 5,31. Tá meio apertadinho aí, mas acho que dá para ver. A gente vai levar em consideração esse valor aqui, porque a nossa tabela de interpretação e de fazer o cálculo, ela leva em consideração o extrator Melich 1, tá? Melich 3, que é um outro tipo de extrator, é como se fosse uma evolução do Melich 1. Também não vou conseguir entrar em detalhes para vocês do que é cada extrator, o que é composto, tá? Mas no curso Manejo Descomplicado, quem já entrou já vai poder ver nas próximas aulas, tá bom? Então a gente vai levar em consideração esse 5,31 e dentro da interpretação ele é um valor baixo, tá? Para Melich 1. A gente vai ver as tabelas aqui daqui a pouco. E o último parâmetro para a gente correr aqui para partir mesmo para a recomendação, que ainda tem chão, é o enxofre. O enxofre aqui, ele está com 3,88 miligramas por decímetro cúbico. Esse valor também é considerado baixo. E aí entra também a importância da análise de 20 a 40, porque normalmente a gente leva em consideração também o 20 a 40 para ver se esse teor está adequado ou não. Né? Normalmente a gente pega a análise de 0 a 20, soma com o teor que tem em 20 a 40 e divide por 2. E aí é a média que você vai avaliar se está dentro do adequado ou não, tá? A fim didático, como eu falei aqui anteriormente, a gente vai utilizar como se fosse uma média do perfil, tá? De 0 a 40. Então a gente vai partir do pressuposto que o perfil todo está com 3,88, mas o certo também é você fazer uma análise de 20 a 40 para ver a questão do enxofre, tá? Só para ver se realmente, porque o enxofre, como ele não tem as cargas positivas, como eu expliquei há pouco, ele acaba se acumulando mais de 20 a 40 do que de 0 a 20. Então é importante a gente analisar também. E aí, antes da gente partir para a recomendação em si, eu vou mostrar para vocês as tabelas. Então, aqui a gente tem a análise que eu recortei, né? Eu peguei essa análise aqui, recortei e coloquei para vocês verem um pouco maior, tá? Então a gente tem aqui a CTC, né? CTC efetivo, que é 9,48. Essa análise não veio com matéria orgânica, então é importante que você faça também esse pedido. Assim, a matéria orgânica, para que a gente usa esse dado de matéria orgânica? Normalmente é mais para a gente acompanhar ao longo da safra se a matéria orgânica está diminuindo ou está aumentando ao longo das safras, né, de um ano após outro, para a gente ter um indicativo, se a gente tem que entrar com uma rotação, se a gente tem que entrar com uma adubação orgânica, algum resíduo, do que utilizar o dado em si para calcular alguma coisa. É mais um parâmetro de acompanhamento. Fósforo remanescente. O fósforo remanescente é aquele parâmetro que mostra o quanto que aquele solo é capaz de reter fósforo, porque a gente sabe que o fósforo é fixado. No curso também eu explico certinho como é que ele é fixado, por que ele é fixado, o jeito de calcular em relação à argila. Mas enfim, aqui eu vou só explicar para vocês que o fósforo ele é muito retido nas argilas do solo ou quando ele se une com cálcio, com ferro e fica indisponível, né? Parte disso ainda pode ser retirado pela planta, parte não, fica fixado e não se altera mais, né? Não fica mais disponível. Então o fósforo remanescente, quanto menor for o valor dele aqui, maior é a capacidade do solo de reter esse fósforo, tá? Então, só para a gente passar. O pH, a gente tem lá pH em cloreto de cálcio, em água, em SMP. Qual que é a diferença? O pH em solução, em água, mede o pH em solução do solo, ou seja, aquele que vai estar presente quando tiver água no sistema. Então, quando entrar água no sistema, chover, mostra que ali na solução do solo vai estar por volta de 5,6, tá? O pH CaCl, ele sempre é menor, tá? Ele sempre se refere à acidez presente no mineral, ou seja, o hidrogênio que está ligado ali nas partículas de argila e que mostra a acidez do solo, da parte mineral do solo. Então, o quanto que aquele solo pode acrescentar de hidrogênio, por isso que ele é sempre menor, né? Porque a argila tem a
capacidade de acidificar o meio muito mais do que o que tiver presente ali na água, né, da chuva quando ela entrar em contato com o solo. O SMP é uma solução tampão com pH 7 que você coloca para justamente também verificar quanto que aquele solo é capaz de trocar, né, com o meio. Na verdade, ela sempre é uma solução mais utilizada para a determinação do H mais AL. Então, esse cálculo aqui é utilizado nas equações, né, nos gráficos, para determinar H mais AL. Tá? Porque como é um método muito difícil para fazer nos laboratórios de rotina, eles fazem uma padronização através de gráficos utilizando o pH SMP, tá? E aí sai o dado de H mais AL. No curso também eu explico certinho como é que é feito isso daí. Aí aqui tem os macronutrientes, né, que a gente passou, todos em centimol por decímetro, tá ali, então eu vou passar rapidamente. A gente tem aqui, então, também, como eu falei para vocês, o valor em MELIC 1 e MELIC 3, que são os extratores, que também a gente comentou ali no quadro. E os micronutrientes, que a gente vai falar mais para frente, tá? Os micronutrientes, eles estão todos em miligramas por decímetro. Então, vou deixar para falar depois, tá? Na análise, que eu achei interessante, é que ela já vem também com esse gráfico, né, chamado gráfico teia de aranha, que você pode muito bem fazer no Excel aí, para mostrar para o seu cliente, não tem segredo nenhum. Aqui já vinha as porcentagens de cada cátion, de cada base dentro da CTC, né? Que eu passei ali para vocês. Então, 44, 12, 2. O sódio, apesar dele vir na análise de solo, ele não é considerado, porque o valor dele é muito pequenininho, então a gente passa batido por ele, né? Coitado. E aqui o H e o AL, né? V por 159, e aqui você vê, né, que ele já mostra, por exemplo, a interpretação, né, o limite de tolerância, como eu falei, ó, o cálcio está dentro do limite de tolerância, né, o potássio também, já o magnésio ele já está na zona verdinha. Então, esses gráficos servem para a gente também interpretar de forma rápida, é bem interessante, né, os laboratórios que fazem isso. Aqui, falando um pouco das unidades de medida, né, só para mostrar que o centimol, então, faz parte das novas unidades do Sistema Internacional de Medida. E depois eu mostro para vocês, esse aqui é fator de conversão. Quando a gente for fazer os cálculos ali de recomendação, a gente vai precisar converter os parâmetros que estão em centimol para miligrama, para depois poder transformar em quilos por hectare, para facilitar o nosso cálculo na hora de ver quanto de fertilizante que a gente precisa, certo? Então, cada elemento aqui, ele tem um fator de conversão, porque esse fator de conversão é baseado no peso atômico de cada elemento. No curso eu também explico certinho de onde é que vem cada número desse. Mas aqui para a gente calcular, eu preciso só que vocês vejam que para a gente transformar centimol para miligrama de cálcio, a gente vai multiplicar por 200, tá? Magnésio, a gente tem que multiplicar por 121. E o potássio a gente tem que multiplicar por 391. Então, esses são alguns fatores de recomendação, tá? De transformação, desculpa. Aqui é um exemplo, né? Se você tem, então, 1,8 centimol na sua análise vezes 200, você vai chegar, então, a 360 miligramas por decímetro de cálcio, tá? E aqui de magnésio também. Meio centimol vezes 121, você vai chegar em 60,8 miligramas por decímetro de magnésio, tá bom? Só um exemplo, rapidamente. E aí eu também preciso te contar, preciso te mostrar que para transformar miligramas por decímetro para quilos por hectare, depois que a gente transformou de centimol para miligrama, a gente precisa transformar para quilos por hectare. O fator é 2, então basta multiplicar por 2. Como a gente está usando uma análise aqui padrão, de profundidade 0 a 20 centímetros, a gente pode utilizar o 2 como fator de transformação. Lá no meu canal tem um vídeo explicando como é que chega nesse número 2. Por que a gente utiliza 2 e não 3 e não 1? Né? Então, dá uma conferida lá depois no canal para você ver de onde é que vem esse cálculo de 2, tá? Para a gente resumir aqui. Se fosse de 0 a 30, a análise seria 3. Se fosse de 0 a 40, o fator seria 4, tá bom? Então, dá uma conferida lá no canal, não vou passar aqui não, tá? E antes da gente partir para os cálculos também, eu preciso te mostrar que existem os fatores de transformação
do elemento puro, né, em quilos, para o elemento que normalmente vem presente nos fertilizantes. Então, os fertilizantes, eles não vêm com a garantia em fósforo puro, eles vêm com a garantia em P2O5, pentóxido de fósforo. Eles não vêm com a garantia em potássio, eles vêm com a garantia em óxido de potássio, K2O. Então, a gente precisa, depois que fez o cálculo todo e chegou em quilos por hectare do elemento puro, a gente precisa transformar no elemento que está presente na garantia dos fertilizantes. E aí o fator é esse aqui, ó, para fósforo. Vocês que trabalham na área provavelmente já viram esses fatores, já utilizam, mas é para relembrar para aquele pessoal que não trabalha diretamente, tá bom? Então, para transformar para P2O5, a gente multiplica por 2,29. Para transformar potássio em K2O, a gente multiplica por 1,2. E assim por diante com os outros elementos, tá? Eu vou lembrar vocês aqui na hora do cálculo. Beleza, pessoal? Acorda aí, não vai dormir não, hein? Presta atenção, não vai dormir não. Daqui a pouco a gente vai chegar na parte massa, que é a parte de cálculo, que eu particularmente prefiro, então aguenta aí. Também a gente tem aqui magnésio, né, cálcio, então já mostrei aqui pra vocês. No meu canal também tem um videozinho explicando de onde que vem o fator, tá? Então vocês podem dar uma acessada lá depois. E aí a gente vem para as tabelas de interpretação, então. Eu mostrei pra vocês, eu fiz a interpretação aqui geral com vocês, tá? E aqui tem a tabela, né? Quem tá no curso aí já tem disponível todas as tabelas, todos os materiais que precisa para fazer a interpretação da análise. Mas aqui eu vou mostrar para vocês, então, que para pH em água, a gente tem lá 5,64 na nossa análise, ele se encontra aqui, ó, na faixa do adequado. Então, aqui, ó, na tabela, ele está aqui entre 5,6 e 6,3, então ele está dentro do adequado. O pH em CaCl, né, em cloreto de cálcio, está 4,98, então, ó, também se encaixa aqui dentro da faixa de adequado, né? Por isso que eu falei aquela questão do calcário e tudo mais. Por que é importante também, olha, aqui está indicando que a B%, quando está nessa faixa, está entre 50% e 60%, né? A gente vê que na nossa análise também está 59%. Isso também é um outro meio de você avaliar se essa análise está coerente, né? Porque se você tiver dados muito discrepantes, uma B% de 20 com esse pH, isso significa provavelmente que a sua análise está errada, que você precisa pedir uma reanálise daquela amostra, porque provavelmente ela está errada. Então serve também para você verificar, será que está coerente essa análise? Então a gente viu aqui que a nossa análise está coerente, né? Porque a B% está em 59. Ok. E aí, por que é adequado, né? A gente tem aqui esse gráfico que acredito que a maioria de vocês também já viu alguma vez, né, trabalhando na área, que mostra qual que é a faixa ideal de pH, onde todos os nutrientes vão estar mais disponíveis para a planta. Então a gente vê que essa faixa aqui, que é onde está a nossa análise, é onde o alumínio está mais baixo, né, onde já neutralizou esse alumínio tóxico, onde já tem um aumento estável, né, de potássio, cálcio, magnésio. Também, ó, não está interferindo no nitrogênio, enxofre e boro. O fósforo também, ó, já está um pouco mais disponível, porque o fósforo ele tem problema tanto em solos muito ácidos quanto em solos próximos do pH neutro, né? Ó, também começa a ter uma queda. Então, a faixa ideal do fósforo é essa daqui também, que ele tem já uma disponibilidade maior. Já os micros, o molibdênio e o cloro, ele é proporcional, né? Ele aumenta conforme aumenta o pH. E ferro, cobre, manganês e zinco, eles vão diminuindo de acordo com o aumento do pH. Só que nessa faixa aqui, eles estão com teor ainda considerado adequado, então não tem prejuízo da absorção dos micronutrientes, tá? Começou a colocar calcário demais, acima de 5,9 de cloreto de cálcio, né? pH cloreto de cálcio, já vai começar a interferir principalmente na absorção desses micronutrientes. Por isso que a gente tem que avaliar também o pH quando pensa em calcário. Gente, desculpa se eu estiver falando rápido demais, eu estou um pouco acelerada mesmo, porque eu estou preocupada em passar toda a recomendação aqui para vocês, tá? Mas, de novo, reforçando que tudo isso tá bonitinho, explicadinho, com calma.
lá no Manejo Descomplicado. Mas aqui eu quero chegar na recomendação até o final, tá? E não quero que a aula fique muito longa. Antes de partir para a recomendação em si, só preciso mostrar para vocês essa tabela de interpretação, então, por que foi considerado o fósforo baixo, tá? Ele tá com nível ali de 5,31. E essa tabela é o seguinte, a gente tem aqui a classificação do fósforo em Merit de acordo com a porcentagem de argila. Aqui é uma tabela do pessoal do sul, da região sul. Só que se você pegar uma tabela da região do Cerrado, conforme eu comentei, vai variar muito pouco essas quantidades. Então, poderia muito bem ser utilizada também para a região do Cerrado, tá? Então, aqui, ó, a gente está com 50% de argila, então a gente classifica o nosso solo dentro da classe 2, ó, que vai de 41% a 60% de argila. Então, ele é aqui a classe 2, tá? E ele tá 5,31. Então, onde ele se encaixa aqui? Nessa faixa aqui, ó, entre 3 e 6. Então, ó, 3 e 6, o fósforo está considerado baixo. Então, a gente vai ter que aumentar esse fósforo aí, corrigir ele para um nível de médio a alto, né, para depois calcular a recomendação de plantio. Para calcular a correção de fósforo, a gente vai utilizar essa tabela aqui, que é uma tabela que também pode ser utilizada para qualquer solo de qualquer região do Brasil, porque também é baseado no teor de argila. Então, ó, aqui a gente tem a primeira coluna com as faixas de argila, né, 10 a 15, 16 a 25, 26 a 35. Lá no curso eu também explico certinho por que argila, né? Por que a gente se baseia só na argila, por que a gente não vê porcentagem de areia, porcentagem de silt. Lá no curso tem explicando certinho também. Então aqui tem a coluna de Merit, o nível crítico, ou seja, nessa faixa de argila, quanto que eu tenho que ter nesse extrator Melick para ser considerado um valor alto, adequado, né? Adequado a alto. E aqui nessa coluna eu tenho quanto que eu tenho que ter em resina, né? Que é um outro tipo de extrator de fósforo, para ser considerado adequado a alto. No curso também eu explico a diferença de resina, por que resina o valor é todo igual aqui e Merit não. E aqui nessa quarta coluna aqui, né, a gente tem a capacidade tampão de fósforo, ou seja, quanto que eu tenho que multiplicar para poder considerar o fósforo que vai ser retido, que vai ficar lá indisponível para a planta, e quanto que vai ficar disponível na solução do solo. Tá? Então você multiplica para poder jogar mais. Essa quantidade a mais, ela vai ser absorvida pela argila, vai tampar os sítios de ligação do fósforo e o que sobrar tem que chegar perto desse nível crítico aqui. Por enquanto é isso que vocês precisam saber. Essa tabela aqui, existem outros métodos, outros meios de calcular a correção de fósforo, só que eu trouxe essa tabela porque essa tabela é o jeito mais simples, pode parecer que não, mas é o jeito mais simples e rápido conforme você pega a prática de você calcular o fósforo. Por quê? Porque ele já te dá a informação em quilos por hectare de fósforo e já considera a fixação do fósforo. Os outros métodos você tem que calcular tudo primeiro, depois multiplicar por um fator de conversão de acordo com a argila, multiplicar para P2O5, multiplicar para quilos por hectare, e essa tabela não. Essa tabela ela já está construída para te dar o resultado direto em quilos por hectare, né? Direto da análise para quilos por hectare de fósforo, tá bom? Essa tabela é do professor Djalma Martinhão, né? Em parceria com o Lobato e Ren, e está sendo utilizada aí desde 2006, que foi publicada, tá? O professor Djalma Martinhão, ele é muito conhecido, da Embrapa, né, Solos, então agradeço o professor, tá? Com certeza ele não tá assistindo, mas a gente usa a informação dele aí na prática, eu sempre uso muito essa tabela. Então, para mostrar para vocês que a gente vai calcular com essa fórmula aqui, ó, o teor desejado, que é esse aqui, dessa primeira coluna, certo? Menos o teor da análise, então é 5,31, vezes a capacidade tampão, que já está levando em conta quanto que vai ser fixado de fósforo
para sobrar esse teor desejado, tá? Que é essa coluna aqui, capacidade de tampão. Então, a gente vai pegar a nossa faixa de argila, que é 50%, tá aqui, né, entre 46 e 55, e em MEC 1 é 9, né? Então, 9 menos o teor que já tem na análise, que é 5,31, vezes o fator 26, que é considerando esse teor de argila. E a gente já vai chegar na quantidade em quilos por hectare de fósforo. Muito bom, né? Como o Wagner deu pra gente um solo de sequeiro, a gente não precisa multiplicar. Mas se fosse um solo irrigado, depois daquela tabela a gente poderia multiplicar ainda por 1,4, tá? Considerando área irrigada. Aí, vamos partir então para o cálculo efetivo de correção de fósforo e de potássio. Por que a gente faz a correção? Só para explicar rapidamente para vocês. Lá no curso eu explico certinho a diferença desses tipos de adubação, mas basicamente existem 3 tipos de adubações, que é a adubação de correção, adubação de manutenção e adubação de reposição. Por que adubação de correção? Porque você precisa levar o solo para um nível mínimo onde ele não deixe de produzir por conta de falta de nutrientes. O que acontece? No nosso corpo, o nosso corpo também não armazena uma certa quantidade de nutrientes, de gordura para a gente utilizar. Então, o nosso corpo ele também não deixa essa reserva, esse nível chegar a zero para a gente começar a sentir fome, né? A gente começa a sentir fome, aquela sensação bem antes das reservas acabarem, senão era muito fácil a gente ficar magro, não é verdade? Com o solo não é diferente. A gente precisa levar ele a um certo nível de reserva para que a planta não precise chegar, né, no nível crítico ali, porque se ela chegar no nível crítico, ela vai estar perdendo produção, né, para atender os outros órgãos dela de sobrevivência. No cerrado natural ou na paisagem natural, a quantidade que tem ali é suficiente para manter o ecossistema. Porém, a gente está trabalhando com plantas que a gente está manejando a produtividade. Então, a gente está deixando com uma grande quantidade de massa, né, do que a planta nativa, e a gente está forçando para que aquela planta produza, né, o nível que a gente precisa. Por isso que a gente tem que aumentar o nível também de fertilizante. E é por isso também que a gente consegue nesses solos do cerrado. Se não fossem os fertilizantes, a gente não conseguiria produzir o tanto que produz hoje, né? Então, excelente o uso dos fertilizantes, né? Desde que seja feito de forma racional. A outro tipo de adubação, depois que você chega no nível, então, de médio adequado, né, que a gente viu nas tabelas, a gente precisa partir para adubação de manutenção, ou seja, colocar a quantidade que vai suprir a necessidade tanto dos frutos, né, dos grãos que foi extraído dali, quanto das folhas, né, dos ramos, do corpo da planta mesmo. Então a gente precisa colocar essa quantidade a mais. Quando a gente chega no nível já alto do solo, ou seja, ele já tem a reserva, já tem uma quantidade a mais que é considerado um nível alto, você pode entrar então só com a reposição, ou seja, colocar ali o que foi extraído com a colheita. Só o que saiu com o grão, ou o que saiu com a fibra, com o fruto, né? Não precisa mais pensar em caule, porque a nutrição do caule já vai estar toda aqui dentro dessa faixa. Certo, pessoal? Então, como que a gente faz para facilitar tudo isso daí? Antes, né, alguns anos atrás, a gente só corrigia até chegar no nível médio, depois fazia 2 cálculos, né? Ou para manutenção, para colocar se a planta não estivesse no nível adequado, ou só a reposição. Hoje, quando a gente vai calcular a correção, para facilitar, a gente já calcula a correção até esse nível aqui. Então, você já considera uma quantidade que vai chegar com o solo no nível alto. E aí, depois, para plantio, você trabalha só com uma quantidade de reposição, tá? Então, se você vai aplicar lá, incorporar no solo, né, com os implementos, você já calcula para o solo chegar nesse nível aqui, alto, certo? Dito isso, deixa eu ver se tem alguma tabela que faltou aqui.
Enxofre de interpretação também, ó, que eu falei que estava considerado baixo na análise, né? A gente está com 3,88 de enxofre. E a gente vai considerar esse valor aqui, ó. Também é separado por região, mas vocês veem que são valores muito próximos, que no dia a dia não faz tanta interferência. Eu vou pegar esse dado aqui, ó, do pesquisador Witt, lá que é do IAC também, muito conhecido, consagrado aí, que ele fez um dado geral para o Brasil inteiro, que ele colocou que o enxofre acima de 15 era considerado alto, tá? Nesse caso aqui, alto também significa adequado, ele já está partindo do princípio que você precisa corrigir até o nível alto, né? Então, a gente vai corrigir o nosso enxofre aqui até 15 também, certo? Vou deixar aqui nessa tela de interpretação, porque a gente vai ficar agora só no nosso flip chart, que é a nossa parte prática da análise. Nossa, já estamos 1 hora de aula, então eu vou tentar ser rápida aqui, tá, gente? Pra gente não ultrapassar aí muito o horário e chegar no final com a recomendação dos fertilizantes. Fica aí, tá, gente? Até o final. Vamos lá! E aí, pessoal, gostou do conteúdo? Então essa aqui só foi a parte 1, né, do vídeo. Então, como vocês viram aí, tudo isso foi só a introdução para a gente começar a realmente calcular na prática, começar a fazer os cálculos de correção e recomendação na prática. Então, o vídeo 2, a parte número 2, é onde eu realmente entro nesses cálculos e a gente vai até a recomendação final, que são as quantidades de fertilizantes que eu indico nesse caso para essa análise de solo enviada pelo aluno, tá? É claro que existem diversos caminhos para chegar numa recomendação final, então isso é um exemplo de como você pode interpretar uma análise e fazer essa recomendação. Espero que você tenha gostado. Se você quiser conferir a parte número 2, então se você está no Facebook, vai lá no canal da AgroInsight no YouTube, se inscreva para não perder quando eu lançar a parte 2 na semana que vem, tá? Para você receber a notificação, você precisa se inscrever ali e tocar no sininho para que você seja avisado quando a aula for disponibilizada. E se você já está assistindo essa aula aqui no canal do YouTube, se você não é inscrito ainda, aproveita para se inscrever e também tocar o sininho para receber a notificação dessa aula na semana que vem. Então a gente se vê na semana que vem. Até lá. Tchau, tchau.